Vamos ouvir a voz de Deus. Você que está conectado conosco no nosso canal, @Comissão Online, e ainda não se inscreveu, faça essa gentileza, inscreva-se no nosso canal, ajude o canal da igreja, promova a crescer, curta, comenta, assista os stories no Instagram. Vamos adentrar as mídias sociais e alcançar o público, as pessoas, levando a verdade libertadora do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos estudando o livro de Lucas, hoje o trecho de 67 e 75, do capítulo 1, o cântico de Zacarias, conhecido do latim, que é a primeira palavra do seu cântico, Benedictus, do silêncio rompido ao alvorecer da salvação, fidelidade divina e a proclamação do caminho. Gente, estamos num dos trechos cruciais para a obra de salvação de Deus neste mundo. Vamos ouvir o que Deus tem a nos falar. Versículo 67, diz a palavra inspirada: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Que palavra tremenda, que cântico profético, que abençoe ricamente a vida da igreja nesta manhã. Oremos a Deus, amados irmãos. Senhor amado, Deus rico, tremendo, único e soberano, estamos diante, Pai, da Tua majestade, da Tua onipotência, estamos diante do extraordinário, do novo, do Deus que tudo faz segundo o conselho da sua vontade, para o qual não há impedimentos, para o qual não há procrastinação, para o qual não há barreiras e nem impossíveis. E ao mesmo tempo, diante do humano, do falível, do natural, dos seres limitados, como nós, e nesta conjugação do sobrenatural com as tuas ovelhas limitadas, nós vemos, Pai, o extraordinário de Deus acontecer, que nos ensina a bendizer, a glorificar, a confiar, a entregar a nossa vida total e sem reservas a Deus, a Jesus. Ó Deus, no alvorecer de um novo tempo, nós queremos ouvir e aprender contigo. Fala-nos, Deus, e que esta mensagem seja transformadora pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a igreja amada, santos de Deus, diga amém, amém e amém. Louvado seja. Obrigado, queridos irmãos, em nome de Jesus.
Família amada, povo santo de Deus, preciosos em Cristo Jesus, nós estamos percorrendo as páginas sagradas e acuradas do historiador evangelista Lucas, que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, movido pela mão de Deus, tem o seu evangelho de forma singular, apesar de ser sinótico, mas com características singulares, porque ele dá atenção a detalhes que em outros nós não vemos. Ele já inicia o seu livro dizendo a Teófilo que faz uma acurada investigação acerca dos assuntos que têm sido realizados e por aqueles que são os pregadores da palavra, para conceder fundamentos a Teófilo e aos leitores demais da sua carta. Lucas aborda detalhes da ida de Jesus, na verdade, uma grande parte do seu caminho em direção à Judéia. Ele dá detalhes que outros não fornecem. Você veja, por exemplo, nesses primeiros capítulos, ele fala sobre a infância de Jesus, que em outros evangelhos nós não encontramos. Aborda, inclusive, tempos da gestação, 5 meses que a irmãzinha esperou para se manifestar. Ou seja, ele toca em detalhes que podem abençoar a nossa vida e nos dar exemplos do cotidiano, e que é de algo enriquecedor para a nossa fé. Amados, Deus está cuidando dos detalhes das nossas vidas também. Até os mínimos detalhes. Converse com Deus, fale com o Senhor. Lucas tem uma sensibilidade, por exemplo, aos marginalizados, às mulheres, porque na época não tinha o reconhecimento e o valor que hoje as mulheres têm. O cristianismo é disruptivo, ele quebrou preconceitos e limitações que haviam na sociedade. Os pobres, os órfãos, as viúvas. Ele dá ênfase à universalidade da salvação. Ou seja, Lucas vai mostrar que o evangelho de Jesus alcança a todas as nações. Deus tem planos em todo o planeta. Ele tem ovelhas perdidas. Ele está arrebanhando o seu povo para o grande dia do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, sabendo disso, de toda essa peculiaridade do Evangelho de Lucas, que é o livro, junto com Atos, mais robusto do Novo Testamento. Não há nenhum outro livro do Novo Testamento com tantos detalhes e robustez históricos como o livro de Lucas. Sabendo disso, e chegando aos versículos que estamos estudando hoje, 57 a 80, esse trecho é um portal para que nos dê compreensão sobre a fidelidade de Deus. Amados, saber que Deus é fiel vai transformar a fé, vai transformar a nossa vida. Saber da fidelidade de Deus, real, palpável, tremenda, confiável, algo que eu posso sustentar a minha vida, isso cura a nossa alma em nome de Jesus. Isso traz paz para a nossa vida. Então ele abre um portal para que vejamos a fidelidade de Deus e o início de um novo tempo na história da salvação. Por isso nós ministramos hoje o louvor. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi,
ouvirei de tua boca, te abençoarei. Ou seja, uma nova história, uma nova etapa, um novo tempo pelo nascimento do precursor, baseado em uma promessa já feita a Abraão. Porque o Evangelho de Lucas, ele vem para mostrar esse alcance de todas as nações. Estamos nós aqui, brasileiros, sendo abençoados por esta palavra, e eu recebo pela internet, em qualquer lugar do mundo, que Deus abençoe ricamente a tua vida, e esta mensagem venha do alto céus, para transformar a tua vida espiritual nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Então, o capítulo 1 de Lucas prepara o cenário para a chegada do Messias. Veja que nós estamos diante, nessas semanas, de promessas milagrosas do Gabriel, o anjo, aquele que diz assim, quando chegou diante de Zacarias, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Olha, se existisse uma ata, como aqui na igreja, você sabe que eu, como pastor presidente da igreja, eu tenho a prerrogativa pastoral de determinar quem é o que na igreja, especialmente no estatuto da igreja. E dentro da minha prerrogativa pastoral, por ter muita consideração ao presbítero Valdécio, eu o escolhi para ser secretário da igreja. Então disse: irmão, você quer ser ser nosso secretário? É um convite, sim, aceito. Então ele se tornou secretário da nossa igreja. Se no céu existisse lá um estatuto, o secretário de Deus seria o anjo Gabriel. Porque ele diz: eu estou diante de Deus, que assisto diante de Deus, e vim aqui para falar-lhe, trazer-te estas boas novas. Então, amado, onde estava agindo o anjo Gabriel ali, era Deus agindo, era a mão de Deus agindo miraculosamente, como aquele mensageiro portador de uma palavra. Então, amado, estamos diante de promessas milagrosas, não só a Zacarias, mas a Maria. E Maria pergunta, não por incredulidade, mas para saber como se daria. Ela diz: olha, eu sou virgem, eu não tenho relação com homem algum, como se dará esse milagre? Então vem aquele corinho que nós cantamos: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o mover do Altíssimo te envolverá, tua alma viverá, teu espírito renovará. Amado, o Espírito Santo agiu na vida daquela mulher. Um milagre. Agora, se você crê, quem é que crê que Deus criou os céus e a terra? Quem é que crê que Deus, com o poder da sua boca, disse: haja luz e houve luz? Então, para este Deus que cria todas as coisas, você acha que seria difícil fazer uma mulher engravidar sem a ação do homem? Não, nada é impossível para Deus. Ele formou Adão e Eva do barro, do pó. Então, para Deus não há impossíveis. Então, estamos diante do milagre. Vimos o encontro profético de Maria e Isabel. Aquilo foi mais do que um encontro social, foi mais do que um encontro das primas. Aquilo ali foi um encontro espiritual tremendo e poderoso. Diz que João, já no ventre de sua mãe, estremeceu, cheio do Espírito Santo de alegria, porque estava diante do Senhor Jesus naquele ver. Meu amado, Deus seja louvado, que estremeçamos nesta manhã nesse encontro espiritual. Você sabe que o encontro dos servos de Deus, dos irmãos em Cristo, é um encontro de alegria, é um encontro espiritual, é um encontro do espiritual, porque há fé em nosso meio. Amados, num ambiente que há fé, que há coragem em Deus, que há alegria do Senhor, que há uma vida derramada diante de Deus, eu creio, Deus pode fazer um milagre em nosso meio. Deus pode estar agindo onde nós não vemos. Você lembra que inclusive foi pauta do anjo Gabriel: Maria, você será mãe. E outra coisa, nesse momento, aquela que era estéril, já é idosa, também já está grávida há 5 meses.
Enquanto eu estou anunciando para você aqui, Maria, esse milagre, a mão de Deus já está operando um grande milagre dentro da tua casa, dentro da tua família. Então nossos olhos estão voltados para uma coisa aqui, amados, mas Deus já está fazendo outras coisas em nossa vida. Eu creio, nós temos grandes desafios diante de nós temos grandes responsabilidades diante de nós. Nas minhas orações eu peço a Deus que o nosso ministério possa avançar e levar a palavra do Senhor a milhares e milhares de pessoas, amados. Mas há um tempo do preparo, há um tempo em que Deus está fazendo a obra, e Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor das coisas, mas eu sei que aquilo que os nossos olhos não estão exatamente vendo, não estão exatamente percebendo, na sua soberania, Deus está orquestrando um milagre em nossa vida. Ou você acha que Deus revela tudo de todos os jeitos? Não, amado. Deus está fazendo coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e há um tempo para que Ele revele. Há um tempo para que Ele mostre, há um tempo para que Ele faça. A questão é, eu creio, você crê na obra de Deus, você coloca a tua vida nas mãos desse Deus, você confia que o mais Ele fará na tua vida. Então eu declaro o descanso e a paz do Senhor, amado, no teu coração. Eu declaro que esta paz, como Shalom, possa fluir pelos teus lábios, extravasar a graça, e você possa, como Maria, Zacarias, como Simeão e os anjos, você possa dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Cantar, amados. Você sabe o que diz o ditado: quem canta os males espanta? É verdade, amado. Davi cantava e os diabos de Saul ia para onde? Ia embora. Tocava aquela harpinha dele lá e os demônios, e o cara está tocando, mas não está tocando qualquer coisa, é uma música espiritual, é uma palavra espiritual. Amado, os acordes que estão sendo tocados aqui, as teclas, as batidas, não é simplesmente batida, é algo espiritual, é algo poderoso, é algo de Deus. Cada entonação das cordas vocais, cada mão que se levanta para adorar a Deus, são expressões vivas de adoração, de um culto vivo, racional, a um Deus vivo que está agindo e Ele está operando. É o que Lucas está dizendo, é o momento do louvor, é o momento da alegria, é o momento do cântico e adoração a Deus. Ele está dizendo: você foi criado para o louvor da glória de Deus. Diante do sobrenatural, louve a Deus. Diante do espiritual, louve a Deus. Diante do que você não vê, mas sabe que Deus é maior e soberano, louve a Deus. A ansiedade vai cair por terra, o medo vai cair por terra, o terror vai cair por terra. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. O Deus soberano e poderoso. Então, amados, chegamos no clímax dessa introdução, da primeira parte introdutória, que é o primeiro capítulo do livro de Lucas, que é o nascimento de Yohanan, João Batista. Você sabe que esses dias eu estava pensando assim: Deus, o Senhor é tão lindo e maravilhoso, e faz coisas que a gente nem sabe. Você sabe que a minha carteira de CNH, que eu tirei aos 18 anos de vida, o nome é Yohanan, João. Ou seja, o Deus misericordioso já estava lá cuidando da minha vida e eu nem sabia disso. Amado, Deus faz coisas que você não sabe, amado. Deus te leva por caminhos que você não sabe. Eu quero dizer assim: Deus quer o teu bem, amado. Então confia no Senhor. Diante desta obra tremenda, o trecho 57 a 80 que nós estamos estudando hoje, ele detalha o cumprimento das promessas a Zacarias e a Isabel. Lucas relata a restauração da fala de Zacarias, o Benedictus, que é o louvor de Zacarias. Eliardo, muta todos os canais, filho, por favor, deixa só o meu aberto, porque ele está dando alguma interferência aqui.
Então, o cântico que não é apenas uma alegria, não é apenas uma expressão de alegria pessoal, mas é uma declaração teológica que conecta o Antigo Testamento e a iminente chegada do Salvador, Jesus Cristo. Então, o cântico que nós vamos estudar e o nascimento de João Batista está fazendo, ao mesmo tempo, uma conexão do que tudo foi profetizado e foi falado, e ao mesmo tempo um rompimento, porque Deus está rompendo um silêncio, está havendo uma transição de alianças da lei para a graça de Deus. Deus está fazendo uma obra, e nesta obra, que nós vamos entender melhor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias, o Espírito Santo faz uma obra relevante, uma obra transformadora, em que nós somos capacitados por Deus a viver diante dEle, pela graça dEle, em santidade e misericórdia. Então, amado, você está diante de Deus e na presença de Deus. Então note, por exemplo, que a relevância do Salmo 50 sobre o verdadeiro culto, essa importância desse salmo, ele ecoa nesse trecho que nós estamos estudando. Por quê? Porque nos lembra que Deus valoriza uma vida íntegra, Deus valoriza um coração íntegro. Deus não quer, nesse novo tempo que está sendo anunciado, nesta nova obra que está sendo anunciada, Deus não quer, nesse novo pacto, um povo cantando com lábios, mas o coração distante. Por isso Deus fez uma obra ali em Zacarias. Zacarias, você não acreditou? Vai ficar mudo. Por quê? Porque a incredulidade não tem voz diante de Deus. Mas quando esse homem creu, obedeceu e colocou lá, o nome dele é João, a gente vai ver, na mesma hora a língua se desimpediu e o louvor brotou. Ele disse: agora a tua vida está íntegra, meu filho, louve e adora o nome do Senhor Jesus. Mas esta é uma obra que só o Espírito pode transformar, é a graça de Deus, não por meio da lei, mas é por meio da obra do Espírito Santo. Então o Salmo 50 ecoa nesta obra, nos mostrando que Deus opera na vida daqueles que o louvam, aqueles que são diariamente transformados por Deus e preparam o caminho para a manifestação da sua glória. Olha, amada ovelhinha, os dias que você está em oração, você está buscando, você está na casa do Pai, você está bendizendo, você está ofertando, você está evangelizando, você está falando de Jesus, você está servindo ao Senhor em espírito, em verdade, está sendo preparado uma trilha, um caminho, amado, para que grandes coisas de Deus aconteçam na tua vida em nome de Jesus. Veja, Salmo 50, versículos 14 a 23, diz a palavra do Senhor: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas ao ímpio ele diz: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros você se associa. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Olha lá, tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Você veja que ele linka isto aqui com aquele que diz
que aquele que fez voto cumpra os seus sacrifícios, honre a Deus, invocará e será ouvido. Aí ele diz: esse é o que está oferecendo sacrifício e ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja o quê? A salvação de Deus. Olha, eu quero ver e eu recebo esta salvação de Deus. Da palavra originária, esta sotéria, graça, misericórdia, salvação, livramento sobre o povo de Deus, aqueles que o louvam, aqueles que o adoram. Amado, uma vez que o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida, e nós somos levados diariamente, cumprimos os seus mandamentos, cumprimos a sua palavra, pode ter certeza que você já está sendo poupado de muitos problemas na vida. Já está havendo muita salvação na tua vida, amado. E no final, pela graça de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Lucas, baseados nisso, nesse salmo que está ecoando nesse trecho desta manhã, Lucas nos transporta para o fim do silêncio, para o início de uma esperança viva e poderosa. Porque havia 400 anos de silêncio. Era um silêncio profético. Haviam muitas atividades humanas, mas havia um silêncio da voz de Deus, um silêncio profético. De Malaquias até Mateus, aquela paginazinha na Bíblia que a gente normalmente vê em branca, aquela paginazinha tem 400 anos. E Deus estava ali de forma espetacular, rompendo esse silêncio. Uma voz se levanta para anunciar a nova mensagem de Deus. Diante do silêncio, diante do distante, diante da apatia, há uma voz que Deus levanta para anunciar o novo, para anunciar uma mensagem, para anunciar uma palavra, para anunciar algo que vinha de Deus. Então as esperanças messiânicas que pareciam arrasadas e distantes e destruídas, na verdade, amado irmão, Deus estava trazendo viva às portas dos corações a sua palavra para dizer: eu sou o Deus fiel que cumpro as minhas palavras. Eu sou o Deus fiel que apesar, porque aquele silêncio profético havia uma razão. Havia um distanciamento do povo, havia uma desobediência. Se você pegar o livro de Malaquias, Malaquias diz: olha aí, vocês estão servindo a Deus de qualquer maneira, você serve a Deus, você leva o animal coxo, cego, manco, vocês não adoram a Deus com a pureza de uma prata purificada, de um ouro purificado. Cadê a pureza do coração? Então havia o distanciamento, mas Deus sabe como trabalhar. Tem um corinho que diz, que eu amo, acho que é Rosa Nascimento, que diz: no silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo. Amado, você acha que Deus está em silêncio? Deus está trabalhando na tua vida nesta hora, amado. Deus nunca deixou de trabalhar na vida do seu povo. Então Deus soberano levantou esta voz profética. E nesse trecho, portanto, presenciamos o cumprimento de uma promessa improvável. Porque Isabel era idosa, era estéril. Zacarias também. Era uma promessa improvável. Mas você sabe que todos os improváveis, Deus gosta de fazer essa obra aí, amado. Todos os improváveis. Você pega na história mais recente, os improváveis. Certa vez demitiram Walt Disney. Disseram assim, na razão de demitir o Walt Disney. Por que demitiram o Walt Disney? Esse cara não tem criatividade, ele não serve para trabalhar aqui. Walt Disney não tem criatividade. Pavarotti, você não serve para cantar, cara. Volta para ser mecânico, não dá para você. Nem foi Pavarotti que cantou isso daí, mas o cara fazia melhor. Então diversas pessoas da história foram negadas, foram canceladas.
aquele chocolate Hershey, vai ver a história dele. Quantas vezes o cara faliu? A última vez, se não me falha algum erro histórico aí, parece que ele pediu dinheiro até para a sogra. Presta aí, a última vez, eu prometo, me empresta, porque agora esse chocolate vai dar certo. Mas você já tentou várias vezes, já faliu todo mundo, mas agora vai dar certo, eu vou colocar caramelo dentro. Amado, onde o caramelo está, a coisa vai bem. Eu vou botar caramelo ali dentro. Botou lá o caramelo, pronto. Você vê o mundo de chocolate que o cara criou. Amado, os improváveis. Pastor, eu era o improvável, eu sou ainda o improvável, um pequeno. Meu amado, não importa. Deus levantou Lucas para registrar os detalhes dos improváveis e mostrar que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele pegou os pequenos, os marginalizados, os pobres, os improváveis, os que não são. Ele, olha, o mundo aí está glorificando os palácios. Eu vou lá naquela vilinha de Nazaré. Eu vou lá naquelas montanhas da Judeia para aquela senhora e aquele Zacarias, que apesar de estar no templo, o coração dele está lá meio incrédulo. Mas eu vou lá falar com esse povo, porque eu tenho uma obra grande para fazer nessas vidas. Amado, você pode ser como um desses, você pode ser como um Davizinho, lá no meio do deserto, escondido, no anonimato, um improvável, mas se você tem um sonho, esse sonho é possível. Se você tem fé, essa fé vai te levar além. Se você tem um Deus soberano, para este Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Eu creio. Glória a Deus. Então nós estamos diante do cântico de Zacarias pela fidelidade de Deus. Estamos diante do alvorecer de uma nova era, porque Deus é fiel e cumpre suas promessas. Estamos diante de um pequeno menino que estava nascendo de toda essa improbabilidade, mas que Deus fez uma obra grandiosa como um precursor. E estamos diante daquele que está anunciando que está chegando o Messias e será cantado e louvado. Um trecho crucial para entender o Deus soberano como um regente de uma orquestra. Está lá, como é que é o nome daquele batuquinho? Como é? Baqueta mesmo? Batuta. Ele está lá com a batuta na mão e vai orquestrando e vai guiando. Amado, tem lá um ditado que às vezes cabe muito bem. Deus escreve certos por linhas tortas. Significa que, traduzindo numa linguagem graciosa, pode parecer as coisas meio erradas na vida, pode parecer as coisas meio improváveis na tua vida, pode parecer, pastor, a Bíblia diz que a gente planta o que a gente colhe, mas parece que eu estou colhendo um monte de coisa que eu ainda não plantei. É tanto problema que eu nem sei de onde está vendo chumbo grosso para todo lado. Mas eu vou lhe dizer que no meio dessas linhas tortas há uma batuta de Deus levantando e guiando todas as coisas, e a vitória chegará na tua vida, a honra chegará na tua vida, a maturidade, o crescimento, a força de Deus está trabalhando na nossa fé, irmãos, está trabalhando na nossa confiança, na nossa coragem. Às vezes eu leio alguns textos e digo, gente, como é que Davi disse? Os meus olhos e ouvidos se alegram em ver e ouvir os inimigos se levantam contra mim. Esse cara é louco. Qual é o problema? Meus olhos e ouvidos se alegram quando vem uma vitória. Vasco ganhou, opa, fico até feliz. Olha aí, não é? Acontece uma vitória, a gente fica feliz. Não, ele diz assim, quando vem as más notícias, se alegra. Flamengo ganhou. Alguns irmãos se alegram mesmo, né? Porque, tudo bem, não tem problema não. Mas, meu irmão, isso aí é o trabalho de Deus na alma daquele homem. Paulo passou por esse trabalho. Senhor, afasta esse cálice, Senhor, afasta esse problema, esse espinho. Paulo, eu vou fazer melhor do que afastar o espinho. Você quer que eu afaste o espinho? Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer você superar esse espinho. Você é mais do que vencedor.
Gente, foi por isso que o evangelho correu o mundo em 30 anos. 30 anos cobrindo Atos dos Apóstolos, o evangelho sai da Judéia e alcança Roma e chega até a Espanha. Então, ovelhinha amada, é isso que Lucas está registrando. O sobrenatural, o agir de Deus, a orquestração soberana de Deus diante dos pequenos, dos improváveis, dos impossíveis dos homens. Lembra semana passada, o nosso irmão Davi lá em Samuel? Quem eram os que estavam junto com Davi? Os coxos, os fracos, os endividados, os problemáticos. Parece que ele abriu um hospício. Vem galera, vem todo mundo, me sigam. Sigam-me os bons. E foram com aqueles homens que Deus fez uma grande obra. Faça um estudo de caso psicológico com Augusto Cury, que ele é bom nessa área, sobre a personalidade dos discípulos. Você vai ver um cara lá meio ranzinza, um que quer puxar a peixeira, meio baianês, o outro que não quer fazer nada, o outro é um zelote, o outro vende as pessoas, e Deus pega essa galera toda, pequena, pescadora, sem probabilidade nenhuma, e faz com que o evangelho seja a mensagem que alcança o planeta. Deus seja louvado. Amado, é comigo e é contigo que Deus vai usar. Você põe a tua vida nas mãos de Deus, amado. Você acredita na palavra, no duro. Deus aqui, Senhor, fala a minha vida. Eu creio, usa-me, Pai. Deus pode fazer infinitamente mais do que você imagina, amado. Não ponha limitações, não ponha barreiras. Mas Deus, eu não tenho dinheiro. Deus, eu não tenho condições. Deus, eu não tenho background. Deus, eu não tenho berço de ouro. Deus, eu não tenho isso. Amado, não tem que ter nada. Você tem que ter Deus na tua vida, amado. Porque se você tem Deus, você tem a maioria. Se você tem Deus, você tem a graça sobre a tua vida. Então, em sua soberana e inabalável fidelidade, Deus orquestrou eventos extraordinários. Daí vemos o nascimento milagroso de João Batista, a restauração da voz profética de Zacarias, para romper o silêncio de 400 anos, concretizar suas antigas promessas messiânicas que usou todos os profetas, preparar o caminho através de João Batista para a salvação divina que vinha em Jesus, e assim revelar ao mundo, revelar às nações a luz que dissipa as trevas em Jesus Cristo. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, no nascimento de João Batista, há uma alegria coletiva e há uma razão do nome, porque o nome era um destino sobre a vida de João. Então, esse nascimento foi um evento de alegria compartilhada, de comunhão e de bênçãos compartilhadas. Alegria coletiva que evidencia o reconhecimento da intervenção divina. Eu recebo, amados. Nós vamos, eu creio nisso, criar uma cultura em nossa igreja, e Deus vai trabalhar de termos pequenos grupos, pequenos cultos no lar. Faça culto na tua casa, leve Deus para dentro da tua casa, adore ao Senhor, até que teus vizinhos todos vejam, gente, está ali uma família que compartilha a glória do Senhor. Olha Lucas 1:57, diz a palavra do Senhor: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de quê? Grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Aleluia. Isso aqui é alegria compartilhada. Você sabe que a alegria, quanto mais se divide, mais aumenta. Não é verdade? O luto é diferente. Quanto mais nos dividimos, mais ele vai se dissipando e a gente vai se confortando. A alegria, quanto mais se compartilha, mais ela aumenta. Eu declaro muita alegria compartilhada na tua casa, amado. Então esse era o clímax de alegria. Agora, dentro desse clímax, dentro desse louvor, se dá um momento de tensão, que era a escolha do nome do menino. Por quê? Porque era um costume da sociedade que o menino tivesse o nome do pai, ou de algum parente. E isso era costume social, era algo até religioso. Tem que ser assim, não pode ser diferente. Oh, nasceu Zacariazinho, Zacarias. Nasceu Zacarias, não é dos Trapalhões não, era o Zacarias da Bíblia.
Nasceu Zacarias. E a mãe, não é Zacarias não. Ele, que é isso? Tem que ser João. Cadê o pai? Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Versículos 59 a 43. Diz assim: sucedeu que no 8º dia, como era de costume da circuncisão, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Parece estranho, né? Gente, um monte de vizinho quer dar o nome para o meu filho. Que coisa é essa? Quem sabe o nome sou eu. Porque era um costume da época. Queriam dar o nome de Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, o que nos leva a pensar que talvez, além de mudo, ele tenha ficado surdo também, porque tinha que ser com acenos, né? Se ele ouvisse, era só perguntar. Vieram com aceno, que nome que ele queria que dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, olha lá, olha o que ele escreveu: João é, não é João será, João é o seu nome, e todos se admiraram. Então, aquela família estava num ato de obediência e fé, de instrução do anjo Gabriel. O anjo disse: olha, o nome dele é João. Nós estamos dizendo: é João, tá bom, então já está falado, já está decidido. Mesmo contra os costumes sociais, mesmo contra os costumes da época, amado, Deus pode romper com muitas convenções humanas para levantar um filho, para levantar uma promessa, para levantar um filho de Deus. Receba, creia, coloque a tua vida, esteja preparado para viver grandes obras de Deus na tua vida. Era obediência e fé. O nome João do hebraico, Yohanan, significa Deus é misericordioso. Ou seja, era um presságio que aquele precursor João estava trazendo. Ele estava sendo precursor, está dizendo: olha, aquele que virá após de mim é Deus misericordioso. Aquele que virá após de mim é misericordioso. Misericórdia vem do hebraico hesed. Hesed é a mesma raiz da palavra útero. Ou seja, ele estava dizendo que no útero da misericórdia de Deus, ele formaria a salvação de um povo. É no útero da misericórdia que Deus salvou a nossa vida, amados. Foi ou não foi no útero da misericórdia que Ele teve paciência conosco, que Ele nos atraiu? Quantas vezes nós nos desviamos, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes a mudez da incredulidade chegou até nós e não tivemos voz para fazê-la chegar ao céu, mas o útero da misericórdia estava lá trabalhando. Às vezes demora 400 anos para trabalhar dentro desse útero, mas a graça continuou trabalhando, a misericórdia continuou trabalhando, e o anjo disse: é João o nome, e a mãe disse: é João, e os vizinhos: mas peraí, e os costumes, e o pai, mas o anjo disse que é João. Porque o plano de Deus tem que se cumprir na vida do seu povo, amado. Os costumes, o mundo, as expectativas, as convenções dos homens talvez queiram premiar a A, B ou C e excluir C, D ou E. Mas eu vou dizer uma coisa: é honrado quem Deus quer. É honrado quem Deus quer. Se você coloca a tua vida nas mãos de Deus, amado, creia que há salvação na tua vida. Aí olha lá, versículo 64, diz a palavra do Senhor: imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedidamente a língua ele falava, louvando a Deus. Quando ele escreveu na tabuinha lá, amado, estava lá: João é o seu nome. À medida que ele escrevia na tabuinha, a mão de Deus já estava mexendo aqui nas cordinhas vocais. A tabuinha da fé, a mão de Deus estava orquestrando, porque diz que imediatamente ele abriu-se a boca e começou a louvar a Deus. Amado, cada passo de fé, cada tabuinha da obediência está sendo contabilizada diante de Deus. Cada atitude e passo de fé, Deus já está operando na tua vida, mesmo que você não veja. Zacarias não disse assim: ó Deus, se o Senhor me curar a voz, eu vou escrever nessa tabuinha que é João. Não, ele não sabia se seria curado ou se não seria, mas ele disse: a minha vida é de obediência a Deus.
E Deus honrou esta fé. Eu recebo, louvado seja o nome do Senhor. Então, o silêncio imposto por sua descrença de Zacarias foi quebrado pelo louvor da obediência e pela profecia. Você veja, amado, como foi propício. As primeiras palavras ditas depois da disciplina, quais foram? Ah, Deus, o Senhor me fez ficar mudo. Foi isso? Não, foram palavras de louvor a Deus. Foram palavras de agradecimento. Então, no meio do louvor, no meio da adoração, no meio do cumprimento de promessas, uma pergunta ressoou dos corações daquelas pessoas. Olha o versículo 65 e 66. Sucedeu que todos os seus vizinhos, olha a obra de Deus maravilhosa, ficaram o quê? Possuídos de temor. E por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: olha aí, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, no meio da ação milagrosa de Deus, que rompe com os costumes, rompe com os impossíveis, rompe com as impossibilidades da velhice, da esterilidade, rompe com as convenções dos homens, no meio de uma ação extraordinária, sobrenatural da parte de Deus, temor do Senhor nasce no coração, temor do Senhor brota na vida daquelas pessoas. Gente, quem vai ser esse menino? Gente, que obra é essa maravilhosa que Deus está fazendo? Gente, o que é que Deus está preparando diante do que está acontecendo nesse país? Olha, eu creio que grandes coisas de Deus virão, porque quanto maior é a luta, maior será a vitória. Quanto mais escura é a noite, melhor é o raiar do dia. Quanto maior o inimigo se levanta, o seu brado de Golias, maior também será a sua queda, porque eu sei quem tenho crido. Estou vendo os sinais, e quando eu tenho olhos para ver os sinais de Deus, algo começa a ressoar do coração. É uma dúvida sincera, não é uma dúvida no sentido de falta de fé, mas é uma questão que se levanta, que eu quero saber o que Deus está fazendo. Que será, pois, virá a ser este menino? Deus, eu quero saber a tua obra. Esta é uma investigação correta, amado. Vai no teu quarto de oração, levanta as questões diante de Deus, levanta as questões diante do Senhor, pergunta, fale, diga para Deus, rasgue o coração, porque Ele vai começar a revelar uma grande obra na tua vida, amado. Ele vai começar, e aí Lucas não deixa de registrar que, junto com uma pergunta que ressoa do coração sincera sobre o que virá a ser a obra de Deus, vem Lucas e registra para nós: e a mão do Senhor estava com ele. Amado, enquanto você estiver interessado para ouvir a voz de Deus, enquanto teu coração estiver ressoando a palavra do Senhor, enquanto você estiver vivendo no temor de Deus, linkando lá com o Salmo 50, de uma vida ilibada perante o Senhor, eu posso declarar biblicamente para a tua vida, que a mão de Deus está agindo na tua casa, a mão de Deus está agindo na tua existência, a mão de Deus está agindo na tua mentalidade, a mão de Deus está agindo na tua personalidade, no teu caráter, nas tuas emoções, na tua vida, na tua capacidade de crer. Pastor, eu era muito medroso, agora esse medo foi embora, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Estava conversando certa vez com um senhorzinho, o seu Ribeiro, lá meu vizinho, já estava ele com uns 90 e poucos anos, conversando a respeito de uma outra senhora também de muita idade, que tinha medo de tudo, qualquer dor de cabeça, tinha medo de partir. Aí ele virou para mim e disse: puxa, nessa idade já não era mais para ter esse medo. Você sabe, aquele homem estava calejado pela vida, o seu coração já estava totalmente crédulo e confiante no Senhor. Amado, eu declaro a força da fé nos músculos da tua vida. Então estamos agora nesses minutos para terminar o cântico profético de Zacarias, que diante desta obra maravilhosa que é o nascimento de João Batista, o nome foi dado, a obediência aconteceu, o milagre ocorreu,
os lábios de Zacarias se abrem. Então, com a voz restaurada e cheio do Espírito Santo, este aumentou um cântico. Ele louva, se tornando ali um profeta de Deus, proclamando verdades profundas da salvação. Versículo 67, diz a palavra: Zacarias, seu pai, ou seja, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, ou seja, aquele que era o sacerdote se tornou um profeta. Então, amado, a primeira parte do cântico de Zacarias, o Benedictus, que vai do versículo 68 até o 75, esse é o cântico todo, ele foca, a primeira parte foca na obra de salvação do Messias. Ou seja, vamos lá ver, visitação e redenção. Versículo 68, diz a palavra: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque, igreja, visitou e redimiu o seu povo. Então, essa visita de Deus, ouça isto, amado, não é uma visita para condenação. Isto é simplesmente maravilhoso. Ele visitou e ele redimiu o seu povo. Ou seja, foi uma visitação salvífica, foi para redimir de todo o pecado, foi para salvar. Esta é a obra de Deus para a tua vida, amado. Você foi um salvo. Depois nós vamos ver a expressão que está lá só no original, não vai aparecer aqui no português, mas a palavra poderosa é chifre, chifre de salvação. Fazia parte da cultura hebraica, inclusive escatológica, de falar de chifre. Quando fala de chifre, fala de poder, era o poder de salvação. Olha o versículo 69, diz assim: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ou seja, Deus está anunciando que em Cristo vem poder e força, e indica que era o cumprimento de uma promessa, porque viria da linhagem real de Davi, viria da linhagem de Davi, o rei que foi prometido que não deixaria de ter um rei para se sentar naquele trono. Ou seja, Deus está dizendo: eu sou o Deus que cumpro as minhas promessas. Depois vamos ver que este é o Deus de fidelidade, de promessas, e profetizou e cumpre. Versículo 70, diz a palavra: como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Louvado seja o Senhor. Amado, quanto mais os dias se passam, mais a palavra de Deus se cumpre. Então, a vinda do Messias foi o cumprimento de profecias, desde Gênesis 3,15. Você se lembra de Gênesis 3,15, o proto-evangelho? A serpente feriria o calcanhar e o filho a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Ou seja, ali já era o princípio, a primeira vez que o evangelho é proclamado, o proto-evangelho, a primeira vez que o evangelho foi proclamado. Dali, os profetas, as alianças, todas anunciavam este momento, este dia que Zacarias está cantando. Ele é o Deus que cumpre suas promessas. Chegou a visitação para salvar e redimir o seu povo. E como é que ela chegou? Com plena, satisfatória e poderosa salvação. Ele salva do início ao fim, Ele salva de forma completa. Não vai sobrar nenhum pecado, não vai sobrar nenhuma condenação. Agora, pois, aquele que está em Cristo é uma nova, e as coisas antigas, eis que tudo se fez. Quem é que fez isso? O poder do evangelho, o poder de Cristo Jesus. Então diga glória a Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor, louvado seja. Então a salvação visa livrar de inimigos, ali também podem haver inimigos políticos e de pecados. Versículo 71, diz a palavra do Senhor: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Tomado, eu pergunto para você, você tem problemas? Eu tenho. Todos nós temos problemas. Muitos, às vezes menos. Mas eu quero declarar esta manhã uma manhã de livramento na tua vida, amado. Que neste ano ainda, de 2025, nesses meses, que haja livramento na tua vida, amado. Que haja livramento na tua vida.
Depois, versículos 72 e 75, ele fala sobre aliança, sobre serviço e transformação. Esses versículos são preciosos. Para usar de misericórdia com os nossos pais. Por quê? Se Deus opera nos filhos, os pais se alegram. Não é verdade? Então, em primeiro lugar, eu declaro aí, você que tem filhos, declaro vitória e bênção na vida dos teus filhos. Se você vir vitórias na vida dos seus filhos, do seu filho, você vai ficar feliz? Vai ser paz para a tua vida? Vai ser consolação para a tua vida? Então você também é abençoado de tabela por isso. Então é isso que ele está dizendo. Olha lá, versículo, estamos no 72. Para usar de misericórdia com os pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o quê? O adorássemos, olha aí, sem temor, e olha aí, em santidade e em justiça perante Ele até amanhã. Até o final da semana, porque o final de semana cai na gandaia. Não, fala, tá repreendido. Está repreendido. Todos os nossos dias. Então o que isso quer dizer, amados irmãos? Estamos nos 4 minutos finais. A salvação proporcionada por Jesus, que está sendo louvada e anunciada no cântico profético de Zacarias, ela produz grande transformação na vida daquele que recebe. Por quê? Ele livra dos inimigos. Louvado seja Deus. Primeiro lugar, meu amado, você foi livre dos inimigos. Você não vem à igreja por medo do inferno, porque do inferno em Cristo você foi livre. Você vem à igreja por gratidão, porque você é um salvo. Ele transforma, portanto, espiritualmente, porque ele diz, livre para que o adorássemos. Você se lembra do pedido de Moisés a Faraó? Olha, deixa a gente ali no deserto para adorar, livre aí do tacão de Faraó. Desde aquele tempo Deus estava dizendo, eu te livrei das mãos do mundo, eu te livrei das mãos dos inimigos, eu te livrei daqueles que te escravizavam, do álcool, do errado, do ilícito. Para quê? Para você adorar a Deus em espírito e em verdade. Levante as tuas mãos e diga, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto, a minha vida está nas tuas mãos. Obrigado pela plena e poderosa libertação que o Senhor me deu, aleluia, para que o adorássemos. É transformação espiritual, é transformação emocional, adorássemos sem temor. 365 vezes a Bíblia diz, não temas. Eu declaro vitória e coragem na tua vida. É transformação de conduta, ele diz, em santidade e em justiça, e é firmeza de caráter, porque são todos os nossos dias. Ou seja, amada ovelhinha, a obra que Deus está fazendo na tua vida é gradativa, é diária, é constante, e aquele que começou a boa obra em vós, há de quê? Completá-la até o dia final em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então, finalizando, vem a segunda parte, que é o versículos 76 a 80, onde ele mostra o papel de João e o alvorecer da luz da salvação. Veja lá, versículos 76 e 77, fala sobre João, profeta do Altíssimo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque receberás o Senhor, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Você veja que o Espírito Santo estava indicando que a vitória era a salvação de pecados. Segundo, mostra sobre o sol nascente das alturas, versículos 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará quem? O sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ou seja, é a visitação de Deus. Qual é o nome da visitação de Deus, irmãos? Jesus. E Jesus é a luz do mundo. Quem segue Jesus não andará em trevas. Não é isso? Em outras palavras que diz Malaquias 4, 1 a 3,
Diz a palavra do Senhor, vamos lá. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos, e os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, quem é que teme o nome do Senhor? Aqueles que com temor investigam a causa de Deus, dizem: Senhor, que será vir esse menino? Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Senhor, o que o Senhor tem preparado? Esse é o coração do temente a Deus. Nascerá o quê? O sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, o alvorecer desse dia aconteceu no nascimento de Jesus, e o nascimento de João Batista era o pré-anúncio disso. Então, irmãos, terminando o versículo 80 de Lucas 1, agora ele vai anunciar a preparação de João. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Aqui está o resumo de 30 anos da vida de João. Crescia e se fortalecia, viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Quando eu leio esse versículo aqui, eu lembro do filme O Rock Balboa, que o cara lá, aquele louro lá, russo lá, estava se preparando com os melhores equipamentos, e o Rock Balboa estava lá no meio do deserto gelado lá, não é verdade? Quem é que ganhou? Claro, foi o Balboa. Meu amado, você pode estar como o Balboa, você pode estar como Moisés, você pode estar como tantos outros que cresceram no deserto como João. Se é Deus que está trabalhando na tua vida, Ele está fazendo uma boa obra. Então, eu termino dizendo, ovelhinha, Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Diga aí, diga para o teu irmão: meu irmão, aperta a mão dele assim com vontade, com força. Diga: meu irmão, Deus é fiel. Na tua frente, diga: Deus é fiel, amado. Acredita nisso, amado. Deus é fiel. Eu digo mais: as promessas de Deus, mesmo que sejam improváveis, elas vão se realizar na tua vida. Se realizou no nascimento de João Batista, se realizou na restauração da voz de Zacarias, se mostrou no cântico Benedictus e se mostrou na aurora da nossa salvação em Jesus Cristo. Minha palavra e aconselhamento pastoral é: creia e viva em adoração, porque Deus te resgatou do improvável do mundo para que você o adore em espírito e verdade. Viva sem temor do mundo, porque você não deve nada para Satanás, você é de Deus. Em Cristo Jesus o temor há de trabalhar constância na tua vida, porque se o teu coração está aberto para Jesus, os teus caminhos serão trabalhados por Ele. Você recebe esta palavra na tua vida? Então vamos terminar com Isaías 57, 14 a 16, porque é o trabalho de aplicação de Deus. Olha lá, olha a profecia apontando para hoje, para a nossa vida. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Diga: eu recebo esta palavra na minha vida. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Amado Deus, tem misericórdia da nossa vida esta manhã. E no versículo diz, 18: tenho visto os seus caminhos, e os sararei, também o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Teu coração está aberto para Jesus? Internauta, talvez você nunca tenha se entregado a Jesus. Entregue-se esta manhã. Confesse Jesus como teu único e suficiente Salvador. Tenha teu coração preparado, assim como João foi um preparador de caminhos, assim como o Salmo 50 falou sobre a preparação de caminhos. E certamente, amada ovelhinha,
caminhos tortuosos serão trabalhados, e a glória do Senhor será sempre real na tua casa, na tua família, no teu dia a dia. Você vai viver com força, com alegria, com poder, com plena salvação, com constância, com livramento, com santidade, porque foi isso tudo anunciado no cântico profético, e isso tudo está real e presente na tua vida. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos louvar a Deus, irmãos queridos. Vamos ficar de pé. Chegamos ao final, estenda as suas mãos. Pai, obrigado por esta manhã. Teus filhos amados retornem para o seu lar em perfeita vitória. Seja uma semana de alegria, de santidade, de constância, de livramentos, de bênçãos, de louvores nos lábios e de integridade e santidade no coração. Que os anjos do Senhor nos livrem, nos guardem em todos os nossos caminhos, acampem-se ao nosso redor. Sejamos livres dos homens maus, ruins, fraudulentos, enganadores e sanguinários. Que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifestem nesta manhã de domingo e na vida daqueles que bendizem, que adoram, que louvam sem temor, com santidade, justiça e constância todos os dias da sua vida. Povo de Deus, diga amém.